Salve nação, Soy Flamengo, bem-vindos ao canal Soy Flamengo. Eu sou o Flávio Sossoi e aqui a gente fala da nossa maior paixão pelo futebol, que é o Flamengo, e também falamos de outros clubes do futebol nacional, porque afinal futebol está em nossa veia. Eu vou começar falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama ficou quase 30 dias se preparando, enquanto os clubes carioca, os outros clubes carioca, seus rivais, estavam no Mundial de Clube, o Vasco estava tendo todo o tempo para uma preparação, para o retorno aos gramados no Campeonato Brasileiro, e assim o Vasco retorna e perde para o Botafogo. E eu vejo nas redes sociais alguns torcedores do Vasco, não todos, alguns torcedores já questionando o trabalho do Diniz. Então, o Vasco está com 14 pontos, 3 pontos acima da zona de rebaixamento, e isso incomoda os seus torcedores que querem um dinamismo, um futebol melhor do que o clube do Vasco tem apresentado. Agora, sabemos que o Vasco tem enfrentado uma situação difícil há muito tempo, é um grande clube do futebol brasileiro, mas eu acho que a diretoria do Vasco tem errado nas contratações de seus técnicos, e nós rivais agradecemos por isso, porque o Diniz, por exemplo, não é um técnico assim para... A sua filosofia de futebol para times já montados, para times que têm jogadores já qualificados. Não que o Vasco não tenha jogadores qualificados, mas assim, qualificados em termos de grupo. Ou seja, é um técnico que, quando pega um elenco já ali preparado, já montado, ele consegue alguns resultados. Agora, para implantar esse futebol que o Diniz tem o hábito de jogar no Vasco da Gama, que já vem mentalmente passando por algumas dificuldades, enfrentando alguns obstáculos, é difícil, porque a filosofia do Diniz é a posse de bola, né? Não dar chutão, então é difícil para um time que está embaixo há muito tempo ter essa filosofia de jogo. Então, geralmente os times que estão em baixa são times reativos, se defendem para atacar, né? E jogam por uma bola. Agora, ter domínio da partida, que é a filosofia do Diniz, para um clube como o Vasco, que está se remontando, se reerguendo, é difícil. Então, alguns torcedores já começam a questionar o trabalho do Diniz. E tem até uma brincadeira dos flamenguistas, né? Que a gente gosta de zoar o Vasco mesmo, como eles gostam de zoar a gente também, que o Ayrton Lucas, ele recebeu ali um corte na sua perna e pegou 15 pontos. Então a turma está dizendo que o Ayrton Lucas tem mais pontos que o Vasco, mas é zoeira, né? Coisa do futebol, e faz parte. Bom, a realidade é que o Vasco é um grande clube e a gente lamenta, né? Apesar da rivalidade, a gente lamenta que o Vasco esteja numa situação tão ruim como tem estado, né? Bom, vamos falar um pouquinho também do Palmeiras. O Palmeiras que vai reestrear no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras já prepara a renovação do lateral Piquerez. É um belo lateral. Esse Piquerez joga muita bola e o Palmeiras está segurando ele, porque certamente o futebol europeu, o futebol asiático, o futebol árabe, né, que tem muito dinheiro, pode chegar aí e seduzir o jogador e levar o jogador embora. Então o Palmeiras já está preparando o seu contrato, a renovação, para segurar o Piquerez ali, que é um belíssimo, como eu disse, um belíssimo lateral, joga muito, e eu tenho certeza que o Palmeiras está se resguardando aí, principalmente do futebol europeu. E como é que vai ser a volta do Palmeiras, hein, gente? Já vimos a volta do Botafogo,
Já vimos a volta do Flamengo, falta vermos a volta do Fluminense e do Palmeiras. E como estamos falando do Palmeiras, o Palmeiras recebeu muitas críticas no Mundial. Eu achei que o último jogo do Palmeiras foi o último jogo. O último jogo do Palmeiras foi contra quem? O Palmeiras perdeu para o Chelsea, né? Mas eu achei que o Palmeiras jogou bem. Eu achei que foi o melhor jogo do Palmeiras, aquele jogo ali contra o Chelsea. Mas o Palmeiras recebeu críticas no jogo contra o Porto, né? Porque o Palmeiras estava... ou melhor, o Palmeiras jogou... O melhor jogo do Palmeiras foi contra o Botafogo, perdão. Contra o Botafogo foi melhor, mas porque o Botafogo se acovardou. Ficou na defensiva, era para ir para cima do Palmeiras. E se tivesse ido para cima do Palmeiras, eu acredito que o Botafogo tinha conseguido a classificação. Acho que por isso que o técnico do Botafogo caiu, né? Porque o Botafogo ficou acovardado, ficou com medo, ficou esperando o time do Palmeiras e sofreu a derrota. Então o Palmeiras ele foi muito questionado concernente à sua participação no Mundial, porque o Palmeiras ele não fez bons jogos, só teve um bom jogo do Palmeiras. Então agora a gente vai acompanhar como é que o Palmeiras, como o Verdão, vai voltar, né, para o Campeonato Brasileiro. Tomara que volte aí capenga, sem jogar nada, errando passes, desconcentrado, que aí a gente é menos um rival para a gente se preocupar. Agora sim, vamos falar do Mengão. Bom, um assunto que tem dominado as manchetes é o assunto Felipe Luiz Pedro. Pedro já se manifestou através de uma nota dizendo que, explicando o porquê do seu não comprometimento nos treinos, dizendo que os prints do José Boto que vazaram, dizendo que tinha interesse em negociá-lo, deixou ele abatido, desanimado, mas não pediu desculpa para o grupo. E pelo que nós estamos vendo, não houve um diálogo entre o Felipe Luiz e o Pedro ainda. Tanto que o Pedro não foi relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. A realidade é que temos que deixar de lado, né, toda a vaidade, todo o egocentrismo e focar no Flamengo, porque quem perde com isso é o Flamengo. Então, Pedro e Felipe Luiz têm que se abraçar, se perdoar, resolver esse assunto e acabar com essa conversa, porque quem perde é o clube. E o Santos? Como é que o Santos vai vir jogar, ou melhor, vai estar preparado para jogar contra o Flamengo? Será que o Santos, que sempre teve no seu DNA um jogo ofensivo, será que vai de peito aberto para enfrentar o Flamengo? Porque eles sabem o risco que correm, né, se for de peito aberto enfrentar o Flamengo. Mas eu acredito que vai ser um jogo de trocação, porque o Santos, ele é um time, como o Flamengo, ele é muito ofensivo. É muito difícil ver o time do Santos recuado e sendo reativo. É muito difícil. É como o Flamengo. É muito difícil o Flamengo jogar recuado e ser reativo. Então, possivelmente vai ser um jogo aberto. Isso é bom para o Flamengo, porque o Santos não vem numa fase boa. E o Flamengo pode se aproveitar dessa situação aí e, quem sabe, fazer um bom jogo e aplicar um bom resultado para cima do Santos. O jogo é fora de casa, na Vila Belmiro, mas, como eu disse até num shot que eu gravei, a Vila Belmiro era muito temida antigamente, mas hoje já não faz, já não mete tanto medo como antigamente. Bom, vou ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal, vamos ter vídeos todos os dias, temos vários shots aí no YouTube. Se inscreva, agradeço por sua inscrição e não se esqueça, Soy Flamengo. Até o próximo vídeo.